E dar graças a Deus, né? Pelo calor. Carta de Tiago. Capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Ah, pastora, 10 versículos é longa a leitura. Não, mas nós precisamos ler para entender bem. Tiago 4, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra. E eu peço, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida, que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim, que eu desapareça. E o Senhor apareça, o Senhor seja glorificado. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Teu nome, Senhor Jesus. Espírito Santo, me usa conforme for da Tua vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça. Fala com cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Veja só, meus amados, esses versículos que nós lemos aqui da carta de Tiago. Esse Tiago aqui, tá, irmãos? Ele era o irmão de Jesus. Ele era filho de Maria com José e irmão de Jesus. Por parte de mãe, né? E ele escreveu essa carta que é maravilhosa e que nos ensina muitas coisas do nosso dia a dia, de como vivermos, de como agirmos no nosso dia a dia. Porque quantas são as vezes, né, que a gente fica em dúvida de certas coisas, de certos assuntos, de o que fazer, de o que pensar, de o que não fazer. Então essa carta aqui toda a Bíblia é excelente, né, irmãos? Mas a carta de Tiago eu gosto muito e aconselho você a ler. Ela não é grande, você lê num instantinho. Então veja só, como nós lemos aqui, e eu quero te chamar a atenção para o versículo 4, então Tiago 4:4. Que diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu sempre falo aqui, né, nas pregações,
esse versículo, eu sempre cito que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e que sendo inimigo de Deus a coisa é séria, né? Porque, como eu falo sempre, se você tem uma pessoa que te persegue, ou se você está numa guerra espiritual lutando contra Satanás e os seus demônios, o Senhor Deus nos ajuda, né? Agora, aquele que se levanta contra Deus, para quem que ele vai pedir ajuda? Ninguém é mais forte que Deus. Ninguém tem mais poder que Deus. Então, se uma pessoa tiver inimigos na vida, é claro que Deus nos ajuda, nos socorre. Quando a pessoa, é claro, clama por essa ajuda, por esse socorro. Mas se a pessoa se tornar inimiga de Deus, aí não tem saída. Porque se Deus for inimigo, quem vai nos socorrer? Não tem, né? E vocês não lembrem do Chapolin aí, né? Que eu disse a frase, quem vai nos socorrer? Não tem, né? Então não devemos nos tornar nunca, nem em pensamento, inimigos de Deus. Por quê? Aquele que é amigo do mundo, vamos entender um pouquinho melhor isso hoje. Como não ser amigo do mundo? E aqui quando eu falo de mundo, irmãos, eu não estou falando do planeta Terra, eu não estou falando da natureza, eu não estou falando das coisas maravilhosas que Deus criou, mas eu estou falando do sistema do mundo. Esse sistema que é corrupto, esse sistema que é demoníaco, esse sistema que faz parte do principado de Satanás. Então, ou seja, o mal que rege o mundo, o sistema mundano. Eu não estou falando aqui de você não gostar das coisas bonitas que tem no mundo, uma natureza linda que Deus criou. Tudo isso é lindo e foi Deus que criou. Podemos amar, gostar, cuidar bem disso. Mas, quando eu digo que nós não podemos ser amigo do mundo, é amigo do sistema, ou seja, de quem está governando esse mundo, né? Não estou falando de política, mas estou falando no mundo espiritual. Então, quem governa esse mundo é Satanás. Então, Satanás, ele é nosso inimigo, porque ele sabe que ele já perdeu todo o direito que ele tinha com o Senhor enquanto ele era anjo, e que hoje nós temos esse direito de ser chamados de filhos de Deus. Aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador se torna filho de Deus. Então olhe bem o detalhe, nem todas as pessoas que estão no mundo são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Deus criou a todos, mas filho de Deus é só quem aceita Jesus como Salvador. Você já é um filho de Deus? Amém? Graças a Deus. Então, e quando nós falamos assim que quem governa este mundo é Satanás, porque Jesus falou o príncipe deste mundo, né? Então, ele está governando todo o sistema, ou seja, tudo aquilo que faz com que o mundo gire no sentido político, financeiro, tudo que você imaginar que a gente precisa, às vezes, né, estar participando de certas coisas, por exemplo, você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, e quantas são as vezes que a gente trabalha num lugar onde não o dono ou representante, né, ou seja, uma firma que não crê em Deus, que não é cristão. Nós estamos lá, mas nós não podemos ser iguais. Então, se nós nos tornarmos amantes do mundo, ou seja, se nós amarmos o mundo com todo o seu sistema corrupto, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, isso é que eu quero que você grave bem que eu estou te falando, por isso estou repetindo.
Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Amigo do mundo no sentido de gostar dos prazeres, das coisas que o mundo oferece, gostar das coisas que Satanás coloca à frente da gente, assim com um prato bonito, uma bandeja de ouro, uma bandeja maravilhosa, oferecendo coisas para que nós façamos e venhamos a nos afastar de Deus. Então esse é o sistema do mundo está no maligno. Então esse sistema é corrupto, é nojento, é onde rola, tudo quanto é orgia, drogas, bebidas, ou seja, tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus. Mas pastora, tem pessoas que amam isso? Claro que tem. Claro que tem. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus, de como Deus é maravilhoso, de como Jesus é maravilhoso e quer salvar. Então, as pessoas gostam disso. Porque tem até uma frase, que eu costumo usar também, que é: o pecado não dói. Se o pecado doesse, irmãos, ninguém queria cometer pecado. Ele é prazeroso. Ele traz um prazer momentâneo ali, mas ele traz um prazer. Um exemplo, uma pessoa que usa droga. Eu nunca usei, graças a Deus, mas pelo que eu ouço as pessoas falarem, no momento você fica assim encantado, você está ali voando, esquece dos problemas e das dificuldades. Mas depois vem uma tristeza que não tem o que acalme. Então as pessoas estão gostando disso, porque ainda não conhecem a alegria e o prazer que Jesus nos dá. E isso é eterno. Então a alegria que Jesus dá não acaba. É para sempre. Mas o prazer, a alegria que o mundo oferece, esse é passageiro e passa muito rápido. E as pessoas gostam? Claro que gostam. Você, lembre da tua vida antes de você conhecer Jesus. Você fazia essas coisas? Você praticava alguma dessas coisas? Creio que todos nós fazíamos, Todos nós somos pecadores. Então ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus nos alcançou e nos tirou desse lamaçal. Porque o pecado é um lamaçal, uma coisa suja, nojenta. É uma coisa que não tem como explicar isso, mas é uma coisa que só conduz a um caminho, à morte e ao inferno. Então nós estávamos assim. Jesus usou de misericórdia e nos trouxe para a sua luz. Por isso devemos amar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas amar no sentido de oferecer a Jesus, falar de Jesus. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus vai te ajudar. Agora, nós não podemos ter intimidade com pessoas que praticam essas coisas e gostam de praticar. Estão entendendo, irmãos? Amém? Como assim, pastora? Se eu vou falar de Jesus para alguém, eu tenho que conversar com a pessoa. Claro que tem, mas você não deve fazer o que ela está fazendo ainda, infelizmente. Então essas coisas todas são amar ao mundo, o sistema do mundo. O mundo é dirigido por dinheiro, por poder, por fama. Nós não podemos ser assim. Nós temos que servir a Jesus, e servir a Jesus em humildade, em amor. E humildade, volto a falar, não é você andar todo maltrapilho, descalço, não. É ter um coração humilde. É ter um coração humilde. Tem muito rico, que tem muito dinheiro, e que é humilde. E tem muito pobre, que não tem nada, e é orgulhoso. Então isso não depende da situação financeira. Mas nós devemos ter Jesus como a prioridade na nossa vida. E Jesus disse que era para nós sermos humildes. E se nós somos de Jesus, nós temos que fazer o máximo para imitá-lo. Veja só,
o desejo de um verdadeiro cristão é ser parecido com Jesus. Se você tem esse desejo, você já é um verdadeiro cristão. Por quê? Ah, pastora, mas Jesus é Deus, como que eu vou parecer com Deus? Mas eu não estou falando de Jesus na sua forma divina. Eu estou falando de Jesus na sua forma humana, enquanto ele estava aqui na terra com os discípulos, antes de ele ser crucificado, morrer e ressuscitar. Então, na forma humana, nós podemos nos parecer com Jesus. Agora, na forma divina, é claro que não. Ele é Deus. Amém? Ele é o soberano Senhor. Mas nós temos que nos parecer com Jesus, ou pelo menos fazer o máximo para nos parecer com Jesus. Jesus não mentia, então não vamos mentir. Jesus não roubava, então não vamos roubar. Jesus não enganava ninguém, não vamos enganar. Então tudo isso afasta a pessoa de Deus e é o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Foi Jesus que falou isso. Então nós não podemos ser amigos do mundo. Mas o que eu posso fazer, pastora? Se eu vivo no mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos dele. E hoje nós vamos falar então algumas coisas aqui, alguns aspectos que podem nos ajudar a entender como viver e não ser amigo do mundo, mas amigo de Deus. Amém? Então vamos lá. Tudo baseado aqui em Tiago 4, tá? Nós, todos nós, porque todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui te falando, mas não sou melhor que você. Então, todos nós devemos considerar os outros, ou seja, as pessoas, sempre mais importante do que os produtos. Pastor, o que é que isso tem a ver? O mundo gira em torno disso, da ostentação, do status. Ah, porque quem tem o carro tal é melhor do que o que não tem. Quem tem, sei lá, uma mansão maravilhosa tem mais valor. Não é assim. Então nós temos que entender o seguinte: as pessoas são mais importantes do que os produtos. Certo? Amém? Tudo que você tiver, dê graças a Deus, porque foi Ele que te deu. Ou melhor, Ele emprestou. Tudo que nós temos, Deus nos emprestou. Não é nosso. É de Deus. Um dia nós vamos prestar contas a Ele do que nós fizemos, de tudo isso que Ele nos emprestou. Então, se você tem dinheiro, se você tem uma casa boa, se você tem um trabalho bom, se você tem uma família abençoada, tudo isso você vai prestar contas ao Senhor. E o sistema do mundo é o contrário, né? O mundo dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. E nós temos que dar mais valor para as pessoas do que para as coisas. Para os produtos. Entendido isso, irmãos? Amém? Veja só, o mundo é muito na base de status, né? Manter o status. Ah, porque a sociedade tem que me ver dessa forma. Isso é bobagem, irmãos. Isso é bobagem. Tudo isso um dia vai acabar. E tem um pensador chamado Robert Killen, que ele falou uma frase, que muita gente usa essa frase, eu também uso, que diz assim, que o status, ou seja, o que a pessoa deseja, né, para os outros verem as coisas que ele tem, é comprar coisas que você não quer ou não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Entendido isso? Vou repetir. É esse pensador aqui que falou, tá? Que as pessoas, para manter um status, para manter uma aparência, para manter um lugar privilegiado na sociedade, compram coisas que não precisam, com o dinheiro que não tem, para mostrar para as pessoas que eles não gostam, uma pessoa que ele não é. Entendido?
E é ou não é assim? Você concorda comigo ou não? Sim, né? Por quê? Muitas vezes a pessoa quer um carro, sei lá, eu confesso, eu vivo falando para o Felipe ali, para o Gui, que eu não entendo de carro. Tá? Para mim, carro é carro. Carro andando é carro. Então, marca de carro, não... Esses dias eu quase entrei no estacionamento, eu quase entrei num outro carro achando que era do pastor. Então, para mim, tanto faz. Mas tem aquelas pessoas que querem mais, né? E para mostrar para os outros, então, que tem muito. Tem 3, 4, 5 carros de luxo, que não tem nem onde guardar. E às vezes compram com o dinheiro que não tem. Ou seja, não precisa daquilo. Para quê? Vai se endividar para quê? Não sou contra, irmãos. Olha só, eu não sou contra a pessoa que tem bastante. Amém. Deus deu, graças a Deus, aproveite. Mas tem gente que perde a vida para conseguir, só para mostrar para os outros que tem aquilo. Para quê? Entenderam isso? Amém? Então não tem necessidade disso. Isso então é o sistema do mundo. Pastora, mas então eu não posso ter nada? Bem, pelo contrário, claro que pode. E o Senhor vai abençoar o teu trabalho e você vai conseguir. Mas não se mate para conseguir uma coisa que você não precisa. Uma coisa que talvez você vai ter que pedir dinheiro emprestado para pagar. Né? Não precisa. Não tem necessidade disso. Olha só, irmãos, desculpe eu parar com a mensagem aqui, mas eu falei agora há pouco, olha lá o pastor chegando de jaqueta fechada até em cima. Misericórdia. Então, não tem necessidade, gente. Para que fazer isso? Isso é amar o sistema do mundo. E se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus disse que nós temos que ser satisfeitos com aquilo que nós temos. Você está satisfeito com o que você tem? Amém? Mais uma vez eu repito, não é vontade, não é pecado você dizer, eu quero tal carro. Vou trabalhar para conseguir. Amém, graças a Deus, Deus vai te ajudar. Mas não passe do limite, não seja exagerado. Ficou entendido isso, né? Então eu vou repetir a frase de novo. Status é comprar coisas que você não quer ou não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta de uma pessoa que você não é. Para que tudo isso? Não existe coisa melhor do que a gente chegar na casa da gente, vestir aquele pijama bem velhinho, chinelo bem velhinho. Não é assim? É ou não é? Para que melhor? Está com a barriga cheia? Amém, graças a Deus. O mundo gira em torno disso, fama, aparência, riqueza. Então, não seja amigo do mundo. Lembre disso, as pessoas devem ser sempre mais importantes do que os produtos. Outro ponto. Temos que nos afastar do orgulho próprio em nossos planos e sucessos. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu consegui tal coisa, eu fiz tal coisa, eu sabia que eu ia conseguir porque foi a força do meu braço, eu trabalhei. Não, foi Deus que te deu. A força do teu braço não é garantida se Deus só desejar que você tenha um infarto, um AVC, alguma coisa, você cai ali na hora mortinho. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. A palavra do Senhor nos diz. O que é côvado? É a medida aqui do nosso dedo máximo até o cotovelo. Esse espaço aqui então,
do braço se chama côvado. Era um sistema de medida muito usado em Israel na época de Jesus. E Jesus disse, ninguém pode acrescentar um côvado que seja a sua vida. Ou seja, chegou a hora, vai. Quem é que pode manter meio segundo de vida se não for da vontade de Deus? Ninguém. Então nós temos que valorizar as coisas que Deus nos dá, sim, mas tirar o orgulho, dizer, fui eu que consegui, fui eu que fiz, fui eu que tenho, eu posso, eu faço, eu conquisto. Só faz se Deus permitir, senão não resolve. Outra coisa, lembrar de que a palavra de Deus, a vontade do Senhor, nunca deverá ser comprometida. O que significa isso? Tem gente que lê um versículo na Bíblia, lê um texto, mas aquilo às vezes falou com o coração dela, dizendo que ela está errada, que tem que mudar. Daí ela olha e diz assim, não é bem assim, não é bem assim como está escrito, não. Todo mundo faz, eu posso fazer também. Então, quando a palavra de Deus é comprometida pelo nosso querer, nós nos tornamos amigos do mundo e inimigos de Deus. Se Deus repreende cada um de nós, é porque Ele nos ama. E como que Ele repreende? Uma das formas é através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus repreende o filho a quem Ele ama. Então, às vezes acontece alguma coisa errada na tua vida, não culpe a Deus, agradeça a Deus. Por quê? Porque é sinal de que Ele te ama e que Ele está te repreendendo para não deixar você entrar no caminho errado e se separar dEle. Agora, olha só. Pastora, mas tem umas pessoas que fazem tudo errado e se dão bem na vida. Claro que tem, porque daí Deus não vai repreender eles, vai largar, quer dizer, não querem Deus, então estão soltos, façam o que quiser, eu não vou te repreender, porque você não me obedece. É por isso. Mas eu sou cristão e só dá coisa errada na minha vida, aquele lá não é e está bem de vida. Ele não é filho de Deus, você é. Deus é um pai que repreende os filhos que Ele ama. Então, quando Ele nos repreende, é porque Ele nos ama. Amém? Então, nunca reclame de ser repreendido por Deus. Agradeça. Amém? Muito bem. Mais um ponto, então. As pessoas deverão sempre ser consideradas superiores aos ganhos financeiros. Então, ali nós já vimos que nós temos que dar mais valor para as pessoas do que para os produtos, para as coisas, para as aparências. Para um carro novo, uma casa maravilhosa, uma roupa de marca. As pessoas têm mais valor do que tudo isso. Agora, aqui nós estamos vendo que as pessoas sempre devem ser consideradas superiores aos ganhos financeiros. Por mais que você ganhe de dinheiro, o teu dinheiro não é o suficiente para pagar o valor de uma alma. Então veja só, você não é melhor porque tem dinheiro, ou você não é pior porque você não tem dinheiro. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas as pessoas deverão ser sempre consideradas superiores aos ganhos financeiros. Por quê? Porque tem gente que despreza os outros que não têm e dizem, eu sou melhor. Não, por causa do dinheiro? Melhor não. O melhor para Deus é a pessoa que se humilha. A pessoa que vive em humildade, em obediência ao Senhor. Essa pessoa é melhor. Mas, estou falando aqui no melhor do saber viver. Mas diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Não importa a idade, o sexo, a cor, o poder financeiro, não importa. Deus não se importa com isso.
Então não despreze ninguém por você ter e o outro não ter. Outra coisa. Sempre faça o que é direito, o que é justo. Sempre. Não importa quanto isso venha custar para você. Às vezes você diz assim, não, aqui eu vou ter que contar uma mentira, porque senão a coisa vai dar errada para o meu lado. Eu não posso falar a verdade. Fale a verdade. Não minta. Por quê? Porque nós temos que fazer o que é justo diante do Senhor. Nunca deixe de fazer o que é certo. Faça o que é direito. Aqui nós podemos ler também, Cauã, coloca aí para nós, fazendo favor, o versículo de Isaías 5:20. Eu falei aqui semana passada sobre esse versículo que nós vamos ler agora. Mas dá bem aqui no assunto também. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Então o que significa isso? Que nós temos que fazer o que é certo. Nós não podemos dizer que o errado é certo e que o injusto é justo. Não, olha só. Não podemos dizer que as trevas são luz e nem que a luz são trevas. Nós temos que fazer o que é correto. Assim nós somos amigos de Deus e não amigos do mundo. Amém? Isso eu falei semana passada, né? É a inversão de valores. A sociedade hoje está vivendo assim. Eu digo sociedade me referindo a todos, no mundo inteiro, em cada país. Todo lugar é assim. Inversão de valores. A pessoa que é má, presta. A pessoa que é boa, não vale nada. Inversão de valores. Isso quem dita é o príncipe deste mundo, ou seja, quem colocou a ideia dessa inversão de valores na cabeça das pessoas foi Satanás. Não vem de Deus isso. Então nós não podemos cair nessa ideia de inversão de valores. Se você sabe que aquilo ali é errado, não vou fazer. Ah, pastora, mas e daí o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu vou passar fome se eu não mentir para o meu chefe, se eu não puxar o tapete do meu colega para eu subir de posição na firma? Pois fique na tua posição menor, mas seja justo diante de Deus. Amém? Então tudo isso, gente, são coisas assim que as pessoas não param para pensar. Ó, coisas do dia a dia. Todo mundo pensa que matar, roubar e adulterar são os pecados mais graves que existem. São graves? São, mas não são os únicos. Uma mentira é um pecado muito sério. Então nós não podemos fazer. Não podemos ser assim. Faça o que é certo. Não despreze ninguém. Você não é melhor do que os outros. Não se valorize a ponto de dizer, porque o meu braço fez isso, eu conquisto, eu trabalho. Você trabalha, amém, graças a Deus. Todos nós temos que trabalhar. Mas é até a hora que Deus permitir. Quando Deus não permitir mais, para onde é que vamos? Para um caixão bem gelado, né? E daí? Ninguém vai levar nada daqui. Ninguém. Outra coisa. Faça coisas, atividades que resultem em dignidade para você e para os outros. Não só aquelas que alimentam os desejos do mundo. O que é isso? Tudo que eu fizer no meu dia a dia, que não venha favorecer só o meu ego, mas que favoreça também o meu próximo, que ajude o meu próximo. Quando nós
fazemos coisas dignas, vamos dizer assim, nós estamos adquirindo o caráter de cristão, o caráter de Cristo. Porque Jesus não prejudicava ninguém. Então nós temos que ser parecidos com Ele, conforme já falamos aqui. Mas tem gente que não é capaz nunca de fazer alguma coisa boa para os outros. Então, pratique coisas boas para os outros, não só para você mesmo. Aprenda a fazer coisas boas para os outros. Eu sei que tem gente que faz. E amém, graças a Deus por isso. Mas todos nós temos que fazer. Por exemplo, um trabalho voluntário, ajudar alguém que esteja precisando de alguma coisa, às vezes está precisando só de um abraço, às vezes está precisando só de uma palavra de conforto. Então isso tudo a gente tem que fazer. Mas muitos vivem segundo a sua própria vontade e pensam que o mundo gira em torno do seu umbigo. O mundo não gira em torno do nosso umbigo, irmãos. Tem gente que acha que é o rei, a rainha. E os outros que se virem. Não é assim. Se nós queremos ser amigos de Deus e não amigos do mundo, nós temos que agir corretamente. Então aqui nós falamos 6 coisas. É claro que tem muito mais. Mas nós falamos 6 coisas, 6 conceitos, né? 6 conselhos que a palavra de Deus nos dá. Então faça uma obra voluntária, ajude alguém. Eu sei que tal pessoa está precisando disso. Mas eu vou lá fazer então. Eu vou lá ajudar. Ou qualquer outra coisa. Se você sabe que tem alguém que está doente, precisando de um remédio e não tem dinheiro para comprar, e você tem ali o dinheiro sobrando, compre, dê para a pessoa. Você não vai estar fazendo para você, você vai estar fazendo para o outro. E fazendo para Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Ele vai recompensar. Amém? Então nós temos que praticar certas coisas, falei aqui só 6. Mas que no dia a dia, quando você estiver passando por isso, lembre aqui do que eu estou falando para você, que não sou eu, mas está na palavra de Deus. Mas lembre do que eu estou te dizendo aqui e faça. Não fique só na vontade. Às vezes dá vontade, eu queria ir lá falar com aquela pessoa, mas eu tenho vergonha. Se Deus está tocando o teu coração, vai e fale. Não se negue a fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que não faz o bem, também está pecando. Ou seja, fez o bem, amém, está certo. Mas deixou de fazer o bem, é pecado também. Então vamos ser melhores, vamos ser parecidos com Jesus, porque senão não adianta a gente estar frequentando uma igreja. De que adianta nós frequentar uma igreja se nós não nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus? Tenha sempre um sorriso no rosto. Pastora, mas tem dia que a gente está triste. Claro, eu sei disso também. Mas os outros não têm culpa do teu problema, do que você está passando. Sorria, mostre que você tem Jesus. Todo mundo acha, né? Pelo menos eu penso que tem muitas pessoas que acham assim que Jesus era aquela pessoa triste, assim, compenetrada, séria, que não sorria, cara fechada. Não era, meus amados. Jesus brincava com os discípulos. Jesus, tudo de bom. Sempre tinha uma palavra gostosa para o outro ouvir. Não uma palavra de condenação, mas uma palavra de salvação. É claro que a gente tem que ser repreendido muitas vezes. Mas na maioria das vezes, procure ser aquela pessoa de bem, educada. Não seja mal-humorado. Não seja carrancudo. Jesus não era carrancudo, então nós não podemos ser também. O que custa dar um sorriso,
Nem que seja de longe, um abracinho, né? O que nós vamos deixar aqui nesse mundo, irmãos? Se eu morresse hoje, se você morresse hoje, não estou desejando, tá? Mas se eu morrer, eu vou para o céu com meu Senhor, é tudo que eu quero. Mas se nós morresse hoje, o que os outros iam falar de nós? Já foi tarde aquela praga. Ou iriam dizer assim, vou sentir muita falta. Então o que é que nós estamos plantando? Gálatas 6, o que você planta, você colhe. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz e não moranga. O que iriam dizer de nós? Ah, pastora, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que todo mundo agora vai dizer que eu já fui tarde. Mas mude, tu ainda está vivo, está em tempo. Seja melhor, seja cristão, não seja crente, pelo amor de Deus, não seja crente. Eu vivo falando isso para vocês. Seja cristão. Ah, pastora, mas então eu não sou crente em Jesus? Claro que você é crente em Jesus, eu sou crente em Jesus. Mas crente, irmãos, é uma coisa muito limitada, assim, ó, porque crente até o diabo é. Ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Então não vamos ser iguais a ele. Vamos ser cristãos, ou seja, eu vou ser mais parecido com Jesus. Eu vou ser mais obediente a Jesus. Eu vou demonstrar mais o amor de Jesus para as pessoas. Não custa. Não custa nada dar um abraço. Não custa nada dar um sorriso, mesmo de longe. E as pessoas então, irmãos, que preferem ser amigas do mundo, fazendo tudo essas coisas, e aqui tinha coisa para falar, irmãos do céu, mas não dá tempo. Então, essas 6 que eu falei, vamos procurar não fazer. Não vamos ser amigos do mundo, vamos ser amigos de Deus, porque como eu falei no início, se nós formos inimigo de Deus, coitado de nós, não existe ninguém que possa nos ajudar. E as pessoas que amam esse mundo, que gostam de fazer essas coisas aqui, que afastam de Deus, elas são prisioneiras desse sistema maligno. Elas são prisioneiras do sistema do mundo. Mundo, perversidade, ódio, orgia, maldade, vícios. Isso é mundo, isso é diabo. Mas nós temos Jesus. Então temos que mudar. E as pessoas que estão então, né, nesse sistema do mundo, eles vão perder tudo assim, ó, de repente. O mundo está para entrar em colapso. Vão perder tudo. Joias, posses, dinheiro, milhões. Rapidinho. Ah, pastora, como que você sabe disso? Porque lá em Apocalipse fala que quem ama a Babilônia, né, a Babilônia, biblicamente falando, é o sistema do mundo. Então quem ama o sistema do mundo e vive para o mundo, vai perder tudo rapidinho. Em uma fração de segundo, tinha, não tem mais. Por quê? Porque vai entrar em colapso. Porque vai cair. A palavra de Deus nos diz que a Babilônia vai cair, ou seja, o sistema do mundo vai cair. Então a pessoa trabalhou uma vida inteira, conseguiu muita coisa, mas vai perder tudo em 1 minuto. De que adianta isso? Então os que trabalham só por recompensa material, não vão ter nada quando morrerem. O que elas vão levar para a eternidade? Não vão levar nada. Porque não viveram como um servo de Deus. Não viveram como uma pessoa que serve a Jesus. Então não tem as coisas que Jesus dá. Ah, pastor, o que é que Jesus dá? O que é que nós podemos levar conosco para a eternidade? Quando nós morrermos. Ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, se nós estivermos vivos ainda. Nosso amor.
amor a Deus e às pessoas, nossa fé, nosso caráter de cristão. E no nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Eles vão dizer, vou sentir saudade. Agora, quem só procura o que o mundo oferece, já foi tarde. Estava só incomodando. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Isso sim é importante. Mais importante do que qualquer poder, de que qualquer prazer, de que qualquer quantia de dinheiro, do que qualquer forma física. As pessoas hoje se matam para ter um corpo perfeito. Meus amados, esse corpo aqui vai mudar. Esse corpo aqui é o menos importante. O que mais importa é a nossa alma. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito primeiro, alma depois e corpo. Por quê? Porque o corpo é o menos importante, é o que vai ficar ali na terra. Até o dia da ressurreição. E depois ele vai ser glorificado. Então esse corpo que nós temos aqui hoje vai ser diferente na eternidade. Não diferente de os nossos traços. Nós vamos ter a mesma aparência, os mesmos traços físicos, mas vai ser glorificado. Ou seja, as coisas ruins que nós temos vão sumir. Mas se nós servirmos a Jesus, nós vamos ter coisas boas para levar para a eternidade. Quem não serve a Jesus não leva nada. Só a sua própria alma mesmo para o inferno. Né? Então esse sistema do mundo, ele vai cair. E a queda desse sistema mundial que está nas mãos de Satanás, né, do maligno, afetará a todos que dependem dele. Ninguém vai ficar invulnerável. Estou falando aqui do ninguém, daqueles que são amigos do mundo. Ah, não, mas eu vou me esconder num bunker, eu vou fugir, Não tem isso diante de Deus. Ninguém foge de Deus. Deus vai fazer justiça. E esse sistema do mundo está a ponto de ruir. Então não dependa do mundo. Dependa de Deus. Dependa de Jesus. Dependa de um bom relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Se você não tem nada de bom para levar para a eternidade, de que adiantou você passar a vida aqui? Ficou entendido isso, meus amados? Então eu vou repetir aqui só o nome de cada tópico para você não esquecer, ó. Que nós temos que fazer, né, para não sermos amigos do mundo. Devemos ter as pessoas como mais importantes do que os produtos, para nos livrarmos daquela ostentação, do status. Devemos nos afastar do orgulho quando conseguirmos algum sucesso em algum plano que fizemos, e não dizer fui eu, não, foi Deus em você. Amém? A outra coisa, lembrar que a palavra de Deus não pode nunca ser comprometida. Ah, porque se todo mundo faz, eu também posso. Não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer. Não, é bem isso mesmo. Se Deus fala ao teu coração, é porque Ele te ama e quer te corrigir. Se Ele não te amasse, Ele deixava você jogado no mundo. Igual o que Ele fez com Jacó e Esaú. Jacó errou muito na vida, mas Deus repreendeu ele. E Esaú, Deus largou. Então vá viver. Não quer servir a Deus? Vá viver. E ele foi, mas depois foi para o inferno. De que adianta isso? A outra coisa, então, as pessoas sempre devem ser consideradas superiores aos ganhos financeiros. Não despreze ninguém. Quinta coisa, faça o que é direito, o que é justo. Não importa o que isso venha te custar. Faça o que é certo. Sempre. Fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. Pastora, mas às vezes não dá. Dá. A verdade dói, mas liberta. Você fala a verdade? Pronto, resolveu a situação. Mas vai ter consequência. Ia ter consequência maior se você ficasse na mentira. Amém? E a última coisa, então, faça coisas para ajudar os outros. Não pense só em você.
Faça uma obra voluntária, ajude alguma coisa, mas tem um detalhe aqui, irmãos. Quando você ajudar alguém, não conte para os outros. É você e Deus. Não saia na esquina tocando trombeta que nem os fariseus da época de Jesus, que eles iam para as esquinas e diziam, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Daí é melhor que nem faça. Quando você ajudar alguém, não conte. Eu não conto as coisas que eu faço para ninguém. Não conte. Você ajudou, amém. Deus viu, tá bom. Os outros não precisam ver. É você e Deus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?